Bom, no capítulo anterior a gente aprendeu sobre transações SIP. Agora nós vamos falar um pouco sobre diálogos SIP, como lidar com diálogos SIP. Nossos objetivos nesse capítulo são identificar um diálogo SIP e suas características, aprender a identificar um diálogo pelo call ID from tag to tag e entender o roteamento de diálogos com record route e route. Os diálogos, eles persistem pela duração da chamada, ou seja, eu tenho criação de diálogo quando eu tenho um invite e um buy, por exemplo, ou quando eu tenho um subscribe e notify, que é o caso de presença, que a gente não vai ver nesse momento. Os diálogos são identificados principalmente pelo call ID, que é o identificador de chamada, então um invite e um buy tem sempre o mesmo call ID, e depois pelas tags, from tag to tag. Por que eu preciso da from tag to tag para identificar um diálogo? Vamos supor que eu fiz uma chamada para um telefone, e esse telefone eu tenho 3 telefones registrados na mesma conta. O sistema vai fazer o que nós chamamos de ramificação paralela. E quando ele fizer essa ramificação paralela, cada cliente que responder, por exemplo, uma resposta provisória, como sem trying, vai gerar um to tag diferente, ou seja, é o destino que adiciona ao to tag. Então o pedido inicial nunca tem o to tag, tá? Mas o to tag é parte importante para identificar um diálogo. Os diálogos são uma coleção de transações. Você pode criar um diálogo usando invite ou subscribe, pode modificar um diálogo usando reinvite ou pode terminar um diálogo usando buy. Então, esse é um exemplo de um diálogo SIP. Eu tenho 3 transações aqui, invite até o 200 OK, segunda transação reinvite com 200 OK, uma terceira transação o buy 200 OK. Poderia ter colocado uma quarta aqui, que é o ACK. Mas eu preferi deixar assim, eu achei mais didático dessa forma. Então, isso tudo aqui é um diálogo, e aqui dentro, em verde, nós temos as transações. Pedidos iniciais e sequenciais. Isso é um conceito importantíssimo. O pedido inicial, ele é facilmente identificado pelo to tag. Por exemplo, o primeiro invite, ele é um pedido inicial. Já os pedidos sequenciais, eles têm o mesmo call ID, mesmo from tag to tag, e eles podem ser facilmente identificados pela presença do to tag. Buy, ACK e reinvite são exemplos de pedido sequencial. Por que é importante diferenciar pedido inicial de pedido sequencial? O pedido inicial, quando ele vai ser roteado, eu tenho que ir no servidor de DNS, ou na tabela de localização, ou consultar uma tabela de roteamento para rotear a chamada. E tudo isso é caro em termos de poder computacional, tem que ir no banco de dados, isso demora. Nós estamos trabalhando com uma aplicação em tempo real, qualquer milissegundo aqui conta. Já no pedido sequencial, eu tenho um processo chamado record route, que me permite gravar as rotas e usar as informações que eu já tenho no pedido para fazer o roteamento, que é muito mais rápido e acelera bastante o processo dentro do proxy. Esse processo a gente chama de loose routing, ou seja, eu pego as informações que eu já tenho dentro do pedido e roteio sem ter que pesquisar DNS ou tabela de localização para os pedidos sequenciais. Então o pedido inicial é esse aqui, ele não tem o to tag. A gente sabe que esse invite é inicial porque não tem o to tag. Já esse buy, nós vamos ver que ele tem um to tag, não é? Então ele é um pedido sequencial. O número de sequência também tem que aumentar para cada pedido sequencial. Vamos falar um pouquinho agora do processo de gravação de rotas. Esse processo que permite que os pedidos sequenciais sejam roteados de forma mais rápida, ele começa com o que a gente chama de gravação de rotas. Quando o cliente A envia uma chamada para o cliente B, ele coloca aqui o contact. Todo pedido sequencial é enviado para o contact. Quando passa no proxy 1 adiciona um cabeçalho chamado record route e põe aqui o endereço IP do proxy 1. Aqui eu botei contact A, mas aqui vai realmente o endereço IP do A. Quando passa no proxy 2, ele adiciona um segundo record route do proxy 2 aqui dentro e entrega no user agent B. Esse user agent B salva essa informação, que a gente chama de conjunto de rotas, ou routing set, em memória. Então ele sabe que pode atingir A, se ele tiver que mandar um buy, por exemplo, para A, ele vai colocar esse A aqui na request URI e vai colocar 2 rotas route para P1 e P2. Bom, de qualquer forma, o sistema agora devolve um 200 OK com o contact de A e o record route de P2 e P1. Isso vem para o primeiro proxy, para o segundo proxy e é enviado para o cliente A. Então, ao final desse processo de invite 200 OK, os dois lados têm na memória, e o user agent A sabe qual é o contato de B e por que proxies ele tem que passar, e o user agent B tem o contato de A e sabe por que proxies ele tem que passar.
Significa que os clientes têm toda a informação necessária para rotear. Quando eu vou fazer o roteamento, eu uso um cabeçalho um pouquinho diferente. Tá? O que é esse cabeçalho? Como user agent tem o contact.db, o proxy 1, proxy 2, ele manda um by, pega o que está no contato e põe na request URI e adiciona um cabeçalho route. Não é o record route, agora é o route. Então, record route para gravar, route para usar a rota. Põe route P1 e P2. Quando isso bate no proxy 1 stripa, remove esse route P1 e deixa só by route P2. Chega no P2, ele remove o P2 e entrega no contato definido como B. Bateu aqui, vem 200 OK, 200 OK. Ou seja, esse proxy não precisou ir nem no DNS, nem na tabela de localização de usuários para chegar no cliente B. Então, os pedidos sequenciais, eles fazem esse processo de loose routing, eles usam as rotas apreendidas para chegar do outro lado. Esse processo é extremamente importante para aqueles que um dia vierem a programar um SIP proxy, porque o SIP proxy tem esse processo de loose routing bem explícito. Bom, nesse capítulo você aprendeu como identificar uma transação em diálogo, ou seja, um diálogo é um conjunto de transações, a descrever um diálogo e suas características, call ID, from tag, to tag, e como funciona o roteamento, ou seja, pedido inicial vai com record route, a gente grava as rotas, os pedidos sequenciais usam o processo de loose routing com o cabeçalho route para chegar do outro lado. Nós vamos ver bastante nos próximos capítulos. Vamos ver tudo que a gente aprendeu aqui dentro do Wireshark para a gente dar ver isso um pouco mais na prática do que apenas na teoria. Bom, encerramos esse vídeo por aqui.